Fala pessoal, começando mais um episódio Nexus Cast, o espaço onde conectamos liderança, performance e propósito. Eu sou Fabrício Sandoná, mentor de empresários, e hoje vamos falar sobre um assunto mais discutido no momento, a famosa IA, inteligência artificial. Mas além de tecnologia, a ideia aqui é entender como a IA pode impactar pessoas, empresas e decisões ao futuro dos negócios. E para esse papo, eu trouxe o meu amigo Daniel Poza, que é um especialista e proprietário do UP Governança em IA, e trabalha muito com inteligência artificial, governança aplicada à inovação aos negócios. Daniel atua há mais de 10 anos na área, né, parte de tecnologia, desenvolvimento de negócios, compliance e também consultoria ligada à inteligência artificial. E ao longo da sua carreira também já passou por posições estratégicas ligadas à inovação, gestão e desenvolvimento empresarial, contribuindo muito com projetos focados na performance, eficiência e também na transformação digital. Seja muito bem-vindo, meu amigo Daniel Poza. Fabrício, obrigado pela oportunidade de estar aqui. Tu é um cara fantástico. Para mim é uma honra gigantesca poder vir aqui trocar algumas ideias contigo. E no fim do dia, eu acho que tu já trocou em duas palavras que são extremamente conectadas com o que nós vamos falar aqui hoje, com o tema central de mais esse episódio aqui do Nexus Cast, que é liderança e performance, né? Eu entendo que na minha jornada essas duas palavras fizeram parte de muitas etapas dessa minha jornada profissional e, e certamente a inteligência artificial me ajudou a interpretar isso de uma maneira muito diferente hoje. Acho que é um pouquinho do que a gente tem que falar aqui, é um pouquinho da bandeira que eu defendo quando se fala em inteligência artificial, que é uma abordagem muito menos voltada exclusivamente a ferramentas, mas mais em entender o poder de transformação disso, né? Então eu fico muito feliz em tu ter começado essa conversa com essas duas primeiras palavras aí, né? Sensacional, Daniel. Com certeza, temos muitos assuntos, cases, novidades, enfim, né? Antes de iniciarmos esse bate-papo incrível, gostaria de agradecer os nossos apoiadores do Nexus Cast. A Contube, que ela é especialista em contabilidade consultiva, em especial para provedores de internet e empresas de tecnologia. Com mais de 15 anos no mercado, a Contube oferece soluções de planejamento tributário, contabilidade estratégica e gestão financeira, apoiando os empresários na tomada de decisão com base em dados e visão de mercado. A Bianca Cunha é especialista em gestão de pessoas, trabalhando na organização das empresas e principalmente o crescimento delas, estruturando os processos relacionados com pessoas, clareando os papéis, definindo indicadores de RH e criando base sólida para que o negócio deixe de depender do improviso. A Zenk é uma marca de roupas masculinas para homens que gostam de se vestir com produtos de qualidade e de muito bom gosto. Camiseta de algodão egípcio, fibras de bambu, calças de alfaiataria e tudo que homens elegantes precisam para se vestir bem. Caso você tenha interesse em conhecer a Contube, a Bianca Cunha e a Zenk, acesse os links na descrição deste episódio, que eu recomendo. Agora vamos voltar ao nosso episódio do Nexus Cast. Muito bem, mas para começar, quem é o Daniel? Como uma breve introdução, né? Quando começou, só foi com IA? Tem outras frentes de tecnologia, desenvolvimento? Conta um pouquinho da história do Daniel Poza pra gente. Bom, vamos lá, eu sou caxiense, já rodei por diversos lugares nesse nosso país, como consultor, como auditor, como gestor de grandes empresas, mas eu acho que, sendo brutalmente sincero, nada disso me define exatamente, sabe? Acho que a coisa que mais me define é eu sou pai do Benjamin, sou pai da Alice, e, de novo, todos os meus dias, todas as minhas ações, eu guio pensando em tentar deixar esse mundo um lugar um pouquinho mais justo, um pouquinho mais
amigável, um pouquinho menos amargo para essa geração nova e, obviamente, isso inclui principalmente eles, né? Sem dúvida. Família, né? É um tópico importantíssimo. Eu trabalho muito isso dentro do Nexus Cash, Nexus Mentoring Club e todos os meus mentorados, enfim, que a gente acaba conversando o famoso pessoa física e pessoa jurídica. Então, eu não tenho como separar pessoa física e pessoa jurídica. Somos uma única pessoa, né? E o empresário, ele quer ser o super-herói, né? Ah, nós somos apenas o PJ. Tá, mas e o CPF? E a família? Como é que tá a tua saúde? Né? Tudo isso. Então, a gente precisa abordar também isso. E a família, sem dúvida, é um dos principais pilares para a gente ter 100% alinhado para ser uma alta performance lá no CNPJ. Tenho certeza absoluta que esse é um dos principais fatores. Muito bem, Daniel. Que você, com maestria, consegue conduzir tudo isso aí, né? Esse é o maior desafio da nossa vida, né? Que a gente tem que conduzir pessoa física, pessoa jurídica, desafios, família, filhos, trabalho. Cara, isso é a vida. Não tem outra. Muito bem, meu amigo. E parte de IA, do UP, né? Governança em IA. Qual que é o propósito da empresa, meu amigo Daniel, em IA? Bom, vamos lá. Eu começava falando sobre isso, né? Hoje é muito comum o mercado entender que as ferramentas de IA, principalmente, são ferramentas tecnológicas, e é mais alguma coisa para tu ter no teu cinto de utilidades aqui e fazer com que tu seja um pouco mais produtivo, com que tu gere um pouco ou as tuas atividades de maneira mais rápida, mais dinâmica, né? Uhum. Fato é, dentro de dentro de uma visão muito pessoal, talvez isso até faça bastante sentido, né? Se eu olhar exclusivamente para mim enquanto pessoa. Quando eu penso em um ambiente mais corporativo, quando eu penso em um ambiente onde eu tenho alguns funcionários, eu preciso ter camadas adicionais de segurança e de entendimento do que está acontecendo com o meu negócio, né? Uhum. Então, a minha empresa, ela nasceu com essa filosofia e com essa intenção. É conseguir entregar pro dono da empresa, a certeza de que a tecnologia está sendo bem aplicada, de que os colaboradores estão fazendo o que eles precisam fazer sem infringir as regras definidas pelo negócio, seja aí evitando vazamento de dados, uso ou mau uso de tecnologia, e, obviamente, entender o poder de transformação dessa tecnologia, que é a inteligência artificial, óbvio, Uhum. dentro do negócio. Eu costumo dizer que o primeiro grande erro é entender ou pensar que inteligência artificial é só sobre escrever um prompt, é só sobre escolher qual é que é o melhor modelo de linguagem deste trimestre para poder te dar os resultados. E talvez o segundo maior erro é pensar que inteligência artificial é só sobre fazer as coisas de maneira mais rápida, Uhum. fazer as coisas de maneira mais fácil. Entendo que este é uma etapa que, num processo de amadurecimento dentro dos negócios, que todo mundo vai passar. Uhum. Mas este absolutamente não é o fim. As empresas, hoje, a gente está num estágio onde as empresas precisam entender estrategicamente como a inteligência artificial impacta no seu modelo de negócio. Perfeito. A gente começa produzindo mais, a gente começa buscando produtividade, mas o fato é, a gente tem condições incríveis de começar a fazer coisas que antes eram não imagináveis. E quando a gente começa a entregar coisas que o teu cliente sequer poderia imaginar que poderiam ser feitas daquela maneira, a gente abre uma nova categoria de negócios. E é aí que vão residir as grandes oportunidades nesse processo de transformação que a gente está vivendo, né? Uhum, sem dúvida. Alta performance, anotei várias coisas aqui, porque hoje eu vou ter uma aula aqui, né, pessoal? Aula de IA, aula de gestão, aula de governança, sensacional. O Daniel tem uma bagagem fantástica sobre todos esses assuntos, tá? Seguinte, Daniel, alta performance em IA.
processos, automação, tudo isso. Por onde eu começo com a IA, né? Porque são vários caminhos. Você falou a palavra prompt. Tá, mas é isso? É a base? Por onde eu começo para ter uma IA no meu negócio? Tá, vamos lá, Fabrício. Eu acho que tem algumas etapas que precisam ser obedecidas, tá? Tem Uhum. uma coisa que já não é uma grande novidade, mas a gente deve chamar de letramento em IA, Letramento. que é o teu time, primeiro tu enquanto indivíduo e depois o teu time precisa entender as capacidades e os limites da tecnologia. Uhum. Precisa entender por que escrever aquela chamada para qualquer uma dos modelos das LLMs, seja ChatGPT, seja Claude, seja Google Gemini, por que escrever de determinada maneira, ou obedecendo algumas regras, gera um resultado melhor? Acho que esse é o primeiro ponto, tá? Uhum. E, obviamente, isso não é exclusivamente sobre saber o que escrever, mas é entender o que os modelos precisam para performar melhor dentro da tua realidade. Uhum. Então, esse talvez seja o passo número 1 para você, pessoa física, mas para os teus times, quando a gente fala de pessoa jurídica também, tá? Perfeito. Entender que tem algumas coisas em que o estado atual da tecnologia vai conseguir te trazer uma performance incrível, e tem outras coisas que vai ser muito difícil, vai ser quase como ficar dando murro em ponta de faca, sabe? Uhum. Então talvez não seja o momento de buscar esse segundo tipo de solução. Então, ao entender isso, a gente habilita as pessoas a responderem uma pergunta que ela é básica, mas extremamente importante, que é: que problemas pequenos, mas relevantes o suficiente podem ser resolvidos com o que a gente tem disponível de tecnologia hoje? Então, ano passado fez um barulho muito grande dentro da bolha de IA, Uhum. uma pesquisa do MIT falando que nos Estados Unidos cerca de 97% das empresas que começaram projetos de IA não conseguiram ter retorno financeiro sobre esses projetos. Uau, 97%. Não conseguiram ter retorno financeiro sobre esses Impressionante, projetos. olha só. Tá? Apenas 3% teve É êxito. um dado que ele é assustador. Uhum, sem Mas quando dúvida. tu abre esses dados, tu começa a observar algumas coisas. A gente tem um número muito grande de pessoas que ainda está usando a tecnologia como se fosse um buscador. Hum, Então perfeito. a gente tem aí, sei lá, uma categoria de mau uso de tecnologia. A gente tem um grupo muito grande de empresas que estão obrigando seus funcionários a fazer alguma coisa. E é exatamente isso, tá? Por quê? Porque está todo mundo fazendo. E eu não posso ficar para trás. Uhum. Isso também não está certo. Eu vou preservar o nome da empresa aqui, até porque não é meu cliente, mas uma empresa de nível mundial, no começo desse ano, resolveu enxugar alguns processos, e eles estavam com mais ou menos 1.800 iniciativas diferentes de projetos de IA espalhados dentro da empresa. 1.800. Eles Incrível. fizeram um processo de inovação dentro dos seus times, onde todas as pessoas, todos os gerentes médios deles, é uma grande empresa, Uhum. eram convidados a dar sugestões e se envolver em projetos usando IA generativa. Então a gente tinha lá eu não sei, não lembro de cabeça o número Claro. exato, mas cerca Uhum. de 1.800 projetos, Olha só. e eles reduziram isso para 37. 37. É óbvio que num universo onde tu tem 1.800 coisas diferentes não funcionando, mas querendo funcionar, a tua taxa de erro vai ser altíssima. Sem dúvida. Então, quando eu dizia as pessoas que trabalham, as que arregaçam a manga e colocam a mão na sujeira, né? Uhum. Estas pessoas precisam saber o que podem e o que não podem fazer com a tecnologia. Boa.
Estas pessoas precisam saber o que, ou elas talvez já sabem o que dói, mas elas precisam saber o que é importante para o negócio. E aí, com a conexão destes dois universos de informação, a gente vai ter condição de escolher 2 ou 3 ou 4 pilotos para rodar. E aí tem um ponto que eu digo que é sempre difícil, mas é crucial. Os pilotos, eles precisam ser pequenos para que a gente consiga aprender rápido, mas eles precisam trazer alguma relevância para que eles valham a pena de ser executados. Então, eu acho que esse é o segundo ponto e talvez a métrica para conseguir fazer isso. O que eu quero dizer com isso? Virou mania no mercado hoje automatizar atendimento com inteligência artificial. Vale a pena? Depende. Se tu tem um chamado por semana, certamente não vale a pena. Se isso é um problema, se eu tenho cliente esperando, se o cliente costuma fazer contato comigo às 10 da noite, talvez esse seja um projeto que, de fato, agregue valor para o negócio e que vale a pena começar a fazer isso, porque é um ponto onde a tecnologia já está amadurecida, onde já se tem caminhos muito claros para onde seguir para conseguir bons resultados. E, obviamente, quando tu diminui os níveis de incerteza, tu diminui o custo para que isso funcione também, né? Então, hoje já se tem bons projetos disso com uma relação de custo-benefício extremamente inteligente e interessante. Agora, tudo aquilo que começa a se aproximar mais do que não está validado, do que não foi feito, do que precisa ser experimentado, começa a ser um pouco mais difícil. Começa a ser um pouco, ou demandar um pouco mais de entrega por parte dos times internos e tudo mais, né? Perfeito. E aí, para finalizar essa visão, a gente falou sobre letramento, sobre então esse conhecimento básico, sobre escolher bons pilotos. O terceiro ponto é entender como a relação de dados com os dados, tá? E com a tecnologia vai mudar a maneira como o teu time de verdade trabalha. E aí eu acho que tem um ponto que ele é crítico e ele é um ponto de interrogação em todos os projetos onde eu já me envolvi, que é as pessoas não precisam mais executar possivelmente 70% das atividades que elas executam hoje. 70%. Então, isso significa que eu posso diminuir o meu time em 70%? De novo, aí eu preciso dividir isso em duas visões, Fabrício. A minha posição é: eu não devo diminuir o meu time em 70%. Na real, a minha posição sempre é: eu não devo diminuir o meu time em nada. Eu preciso usar o conhecimento dessas pessoas para fazer ou melhorar os meus elementos de entrega de uma maneira que hoje eu não consigo. E aí tem uma relação que eu gosto de fazer. Tu é um empreendedor, eu sou empreendedor também. A gente nunca tem tempo sobrando. O nosso colaborador nunca tem tempo sobrando também. E eu sei que às vezes chega uma sexta-feira, tu precisa apresentar um projeto, entregar uma proposta, fazer alguma coisa e tu sabe que se tu tivesse 3 horas a mais, ela ficaria melhor. Mas às vezes tu chegou no limite do que tu consegue e tu diz, cara, tá bom o suficiente e eu vou mandar assim. E é duro reconhecer isso, tá? Mas para mim acontece com alguma frequência. Se para mim acontece com alguma frequência, se para você, empresário, acontece com alguma frequência, imagina para o teu colaborador, que tem, obviamente, um apego, um interesse diferente com aquela entrega, né? Por mais que ele vista a camisa, ele tem um interesse diferente com aquela entrega. O que eu quero dizer é,
habilitar as pessoas chaves da tua empresa a não estarem mais diretamente ligadas com o processo operacional, vai abrir espaço para que o bom o suficiente mude de prateleira. O que eu quero dizer com isso? Independente de qual seja a tua função, cara, eu sou analista de dados, eu tenho um gerente de regional aqui para mim. Eu tenho certeza que se eu tiver acesso ao conjunto de dados que o teu gerente regional de vendas, tá, tem, em 4 ou 5 horas eu consigo fazer com que uma ferramenta de IA gere um reporte mais detalhado e mais completo do que ele faz hoje. Mas eu não sei nada do teu negócio. Eu consigo fazer isso exclusivamente olhando a estrutura de dados e o que se tem de conhecimento disponível na internet para balizar isso. Agora, se o teu gerente regional tiver acesso a isso, ele vai fazer um relatório 4 vezes melhor que o meu. Olhei. E é isso que a gente precisa entender. A gente está entrando em um momento aonde o conhecimento detido pelas pessoas fará muita diferença. Por quê? O bom o suficiente vai ser atropelado por aquilo que é padrão dessas ferramentas. O diferencial dos negócios vai ser colocar as pessoas que conhecem muito do segmento, da região, da tua infraestrutura interna, para lapidar esse bom o suficiente e fazer uma entrega muito acima da média. Então, hoje, mesmo que tu tenha uma ferramenta de hiperautomação que consiga te fazer diminuir para 30% o que é o teu time, essa é uma decisão crítica e que precisa ser muito bem pensada ao custo de ganhar muito dinheiro por 6 meses e talvez perder todo esse dinheiro e muito mais, se não até o negócio inteiro, em 3 anos. Pessoal. Não, sensacional, né? Sensacional. E são várias informações, tu vai pegando e navegando nessas áreas, né? Gancho de produtividade, pessoas, o mito de a IA vai substituir o meu time, ter que demitir pessoas, etc. Tudo isso são muitos premissas, o empresário até por não ter conhecimento, acredito eu, né, Daniel? Não, ser leigos, e muitos, a gente falou em bolhas e tal sobre IA, muitos empresários não fazem nem ideia do potencial que tem uma inteligência artificial dentro do seu próprio negócio, né? Então, educar. Eu vejo que hoje o Daniel, ele é muito mais um educador de IA do que um estrategista de IA nesse momento, né? Educar as pessoas pela IA. Eu já te acompanhei ali em palestras, te acompanho, enfim, materiais, tu cria sensacional. Hoje tu é um grande educador de IA, sem dúvida. E a questão de ter a DUP para ter a governança e a inteligência vai ser consequência. Mas primeiro eu entendi isso. Eu tenho que educar o meu cliente para entender a ferramenta e extrair o máximo potencial. Não basta apenas ter a ferramenta. Né? Mais ou menos é uma linha assim que tu deve seguir no teu negócio, né, Daniel? Pode complementar, por Não, gentileza. é isso mesmo, tá? Eu até queria jogar Claro, fica à um vontade. temperinho no teu comentário, Isso aí. porque efetivamente o que tem acontecido, isso tem me deixado bastante chateado, tá? Tu abre hoje qualquer rede social, tu empreendedor, tu é tomado por uma enxurrada de situações dizendo, Exato. olha, tu tem mais 3 semanas para aprender isso ou tu tá fora do mercado. Não, Tu tem que hiperautomatizar isso porque o teu concorrente está fazendo e tu vai perder competitividade. uma pressão psicológica desnecessária, assim, O sabe? teu colaborador recebe uma coisa parecida, mas que para mim é mais cruel ainda, que diz, cara, se tu não aprender isso, tu não vai ter mais aonde trabalhar em 6 meses. Fato é, a gente tá navegando por um caminho de incerteza, ponto. E o medo faz vender muito fácil. Eu gosto de olhar para o passado para entender sinais do que o futuro nos reserva, tá? Tem
em uma das minhas palestras tem um gráfico que eu gosto muito de mostrar, que mostra o percentual de mão de obra empregada no primeiro setor, então na agricultura, desde 1720 até 2020, tá? Esses dados são do mercado norte-americano. Infelizmente, a gente não tem isso tão bem estruturado aqui pelo Ministério de Trabalho e Emprego aqui no Brasil, tá? Mas em 1720, cerca de 87% da população empregada nos Estados Unidos trabalhava no primeiro setor. Olha só. Em 2020, menos de 4% da população trabalhava nesse setor. Tudo bem, a gente está falando de 200 anos. Claro. Mas se eu fizer um outro paralelo, e traçar produtividade entre 1720 e 2020, a produtividade do primeiro setor nos Estados Unidos cresceu mais de 10.000%. Então, eu tenho um aumento de produtividade de mais de 10.000% para uma diminuição de quase 100% da mão de obra empregada nesse segmento. Se eu mostrasse isso em 1720, todo mundo ia dizer, tu tá louco, talvez me queimassem numa fogueira, né? Se você tá louco, tá certo. Mas o fato é, a tecnologia, e ela é implacável, a tecnologia foi responsável por isso. Obviamente, aqui no meio a gente tem a invenção do vapor, a gente tem a invenção do cavalo mecânico, que depois virou o nosso motor a combustão, a gente tem tecnologia para sementes melhores, a gente tem tecnologia para mudar ou fazer rotação de plantio dentro da mesma terra. O que acontece é, as pessoas estão fazendo outras coisas, o segmento continuou crescendo, a tecnologia continuou se desenvolvendo e ninguém ficou sem o que fazer. Se eu for olhar quanto uma pessoa produzia lá em 1720, quanto uma pessoa produz no campo hoje, eu não tenho esse dado, infelizmente, mas certamente eu ficaria abismado com essa diferença também. A gente vai viver a mesma coisa dentro dos trabalhos de escritório, só que não vão durar mais 200 anos, isso vai acontecer nos próximos 50, 60 anos. E a gente, obviamente, mais uma vez, vai precisar se adaptar. O que eu quero dizer é, hoje, ir para um escritório, sentar atrás de um computador e ficar preenchendo pedidos, talvez é um trabalho que já não devesse mais acontecer. O trabalho do futuro é, enquanto a máquina recebe e processa o pedido automaticamente, é eu estar parado aqui atrás pensando, cara, o que eu vou promocionar? Como eu vou vender mais? Fazer coisas ou buscar conexões que a máquina tem dificuldades gigantescas para fazer. Então, de novo, a gente não está falando sobre substituir trabalhos, ou, desculpa, substituir pessoas. A gente está falando sobre reimaginar a maneira como o nosso trabalho acontece. E por que eu acredito muito nisso, Fabrício? Eu sou um cara de negócio, acima de tudo, não sou um cara de tecnologia, tá? Um negócio só vale pelos aspectos que ele consegue se diferenciar. Eu bato muito nisso o tempo inteiro. Então, um negócio pegar e comprar um agentezinho pronto, que tu acha de toneladas hoje No mercado. No mercado, né? Vai fazer com que tu opere mais rápido? Vai. Mas vai fazer com que tu opere exatamente igual ao teu concorrente, a um outro, a um outro, a um outro, a um outro. Por quê? Porque é uma receitinha enlatada, né? Se todo mundo é igual, o que acontece com a diferenciação? Ela evapora. Se a diferenciação evapora, tudo termina em preço. E você sabe, para um negócio, talvez a maior mazela do negócio é não ter diferencial nenhum e ter que só brigar por preço e performance de entrega, talvez.
né? Então, Sim. performance de entrega também pode ser um diferencial, né? Sim. Então, esse talvez seja um outro elemento Uhum. para se preocupar quando a gente fala sobre uma automatização extremamente acelerada e não pensada dentro do negócio. Tu, enquanto dono, enquanto responsável por um CNPJ, tu precisa entender, redesenhar a cadeia de valor do teu negócio e entender o que eu posso automatizar sem prejuízo nenhum e o que eu preciso cada vez mais humanizar, cada vez mais transformar em diferencial e proteger a todo custo, porque é onde eu vou concentrar a agregação de valor de verdade do meu negócio. E cada negócio pode ter uma visão diferente disso. Uhum. A gente vive num mundo onde esta interpretação, o que faz sentido para o meu cliente, o que agrega valor para o meu negócio, é uma pergunta extremamente difícil de ser respondida, extremamente difícil de ser executada. E vai continuar sendo. Isso tem que ser defendido a todo custo. E o que está fora disso, isso sim, tu pode automatizar sem medo nenhum. Uhum. Mas este processo de decisão do que agrega valor, ele precisa ser extremamente consciente e extremamente estratégico. Uhum. Então, assim, o planejamento estratégico, cultura, visão, pessoas, tudo isso tem que ser potencializado juntamente com a IA. Senão tu não vai conseguir extrair o potencial máximo da uma IA. Então, pelo que eu entendi, tu vai ter que talvez se reinventar muito no teu negócio, não simplesmente agregar uma IA, né, Daniel? A gente sempre tem assim, uma dúvida que eu vejo muito grande dos empresários é acreditarem nas ferramentas prontas. Ah, vou comprar uma IA, pronto, resolveu o problema. Vou contratar tal software, vai resolver o problema. Não, mas ele vem em branco. Aquele livro, quem tem que escrever a história desse livro é você. Tu só tem a estruturação. Tu tem uma ferramenta, mas ela vem em branco, tu tem que preencher. Eu não tenho um mapeamento de processo, eu não tenho uma visão clara do meu negócio, planejamento estratégico não existe, muita gente nem sabe o que é. E eu vou querer ter uma IA, no meu ponto de vista, não faz sentido. Eu tenho que entender o meu negócio, eu tenho que ter uma estruturação mais ou menos pronta e também enxergar todos esses vieses do meu negócio. E no teu ponto de vista, isso, se o empresário ele não tem essas ferramentas, se ele não tem planejamento, se não tem visão, cultura, tendo uma IA, faz sentido ter IA no negócio ou não? De novo, né? Acho que o ponto central aqui, Fabrício, é que é muito fácil tu ter acesso a essas ferramentas hoje, né? Uhum. Algumas são gratuitas. Ah, não quero ficar na gratuita. Ouvi falar que a resposta é melhor na paga, tem elementos de segurança que eu preciso Uhum. considerar. Considerar. Cara, mas, de novo, a gente tá falando de R$ 100 por mês, né? Sim. Se eu não tenho clareza, aquilo que tu vai ter de retorno destas ferramentas é só barulho, é só chiado, é só ruído. Acho que Uhum. esse é um ponto importante, tá? Até porque tem um outro elemento legal para a gente pensar aqui. Quantas vezes na tua IA favorita aí, ele te disse que tu estava errado? Tu não precisa me responder, mas pensa. Significa que tu é infalível? Ou Pô. significa que ele só está reforçando aquilo que tu está falando para ele? Hum. Então, de novo, eu já vi pessoas tomando decisões de negócio e até na sua vida pessoal muito equivocadas porque estavam seguindo cegamente Uhum. um conselho de uma ferramenta que não tinha contexto ou que tinha uma visão deturpada do contexto e que só reforçava aquilo que o cara originalmente estava falando. A melhor maneira de você empresário, você executivo tem para usar essas ferramentas hoje é fazer justamente o contrário. É pedir para ela aonde eu estou falhando, o que eu não estou vendo. Eu tenho essa ideia.
destrua ela para mim. Me diga por que isso não vai funcionar em 6 meses. A gente normalmente, de novo, são respostas ruins. A gente não é acostumado a ouvir críticas, a procurar críticas. Daqui a pouco eu coloco um plano para uma IA dessas e digo, se tu fosse meu concorrente, que ações tu faria para combater isso, né? Ou para contra-atacar esse plano? Boa. Talvez a melhor maneira de usar algumas dessas ferramentas hoje é diferente da maneira como a gente pensa, mas estressar o que normalmente a gente tem uma dificuldade muito grande em fazer. Pedir para o que eu não estou enxergando. E aí, quando ele te retorna isso, talvez o teu papel seja dizer, olha só, mas eu ainda estou vendo isso, estou vendo mais isso, estou vendo mais isso, e cria uma interação de ida e volta, sabe? A gente precisa dividir em 2 pilares todas essas interações. Tem alguns momentos que essas tecnologias elas precisam atuar como um parceiro para expandir o teu pensamento, e obviamente depois tem um outro momento onde elas vão atuar enquanto um executor, fazer as coisas mais rápidas para ti. Então, eu gosto muito tem algumas palavras, algumas frases chaves que eu gosto muito de bater com elas, né? Com qualquer uma dessas ferramentas. Uma delas é quando eu recebo qualquer relatório mais denso que eu preciso analisar, eu peço, olha, com base naquilo que eu tenho discutido contigo nos tópicos A, B, C, ou numa linha temporal, no último mês, no mês passado, na última quinzena, o que é mais importante nesse documento que é tão grande? Porque aí depois eu posso focar a minha leitura, talvez não em 300 páginas, mas em 15 ou 20 páginas dessas, né? E a partir daí eu começo um processo de discussão sobre falhas de raciocínio, sobre outras fontes onde eu posso enriquecer o meu aprendizado com relação a isso. Aí acho que tem um caminho que é bem grande para ser explorado, é vasto, como né? se ele fosse um parceiro teu mesmo, né? O segundo ponto é, eu tenho aqui uma apresentação para finalizar. Cara, tem coisas que são demoradas e chatas, né? É mais fácil liberar para que isso seja executado por uma ferramenta, é mais fácil e mais comum, mas são 2 coisas diferentes, né? Sensacional, Daniel. Vai, uma aula hoje, hein, pessoal? Uma aula sobre negócios, IA, gestão, governança. Sensacional, Daniel. Muito bom. Pensamento crítico, foi o que eu anotei aqui. Isso não ensinam, né? Pensar criticamente. Vai ter falhas? Estressar a ferramenta, tudo isso que tu falou, são pontos que pouquíssimas pessoas comentam. O que que as pessoas comentam? Tu usou a inteligência, tu usou uma IA para terminar o relatório, para ajustar esse processo, para, enfim, a parte operacional. É isso que eu vejo que a grande número de pessoas está utilizando para resolver esses problemas do dia a dia. Mas pensar não é tão simples. A gente não é ensinado a pensar criticamente, estressar uma ferramenta. Tu falou assim, queime os barcos, em outras palavras, né? E na ferramenta, o empresário vai dizer, como assim, um absurdo? O meu planejamento deve estar fantástico. Quais são as outras? Ele não está preparado para ouvir este lado crítico. Eu queria ver contigo em relação a isso. Como instigar esse pensamento crítico com uma IA? Eu parto da onde? Porque isso a gente precisa aprender para te caprichar na pergunta, ter um prompt mais assertivo e realmente utilizar a ferramenta como ela deve ser utilizada, né? Por onde eu parto com esse pensamento, Daniel, na tua visão? É uma excelente pergunta, Fabrício. E aí eu preciso trazer um estudo da Universidade da Pensilvânia de fevereiro desse ano, tá?
onde a pergunta que eles queriam responder é: tá bom, todo mundo tem acesso a todas essas ferramentas hoje. Uhum. Então isso significa que todo mundo vai produzir mais? Técnicos ou criativos, quem vai produzir mais? Essa era a segunda pergunta. E aí eles descobriram o seguinte: no contexto de criatividade e pensamento lógico-matemático, os dois são muito importantes para conseguir fazer com que as ferramentas hoje elas gerem mais resultado, tá? Uhum. Tem um outro elemento aqui que é um conhecimento básico de tecnologia, também é importante. Mas principalmente criatividade e o pensamento lógico matemático. Mas eles descobriram que o valor de verdade para ser extraído disso é uma mistura desses dois caras. E a gente não tem nenhuma palavra para definir essa estrutura de conhecimento ainda. Mas que os criativos têm um pouquinho mais de vantagem do que os lógico-matemáticos com essa nova estrutura, Uhum. mas que a nova habilidade demandada por essa força de trabalho amplificada, é assim que a Universidade da Pensilvânia, desculpa, da Pensilvânia chama, é uma mistura de criatividade com esse pensamento lógico-matemático. Então, quando tu diz que a gente não está acostumado a pensar, de verdade, talvez a grande maioria das pessoas não, de fato, não está acostumado a pensar criticamente. Uhum. A gente vai ter que aprender a fazer isso e logo já dá mais um passo, que é misturar o pensamento crítico com criatividade. E aí, criatividade é o quê? Cara, é um pouco disso que tu falava, é essa capacidade de explorar cenários. E não tem uma receita de bolo para isso ainda, tá? Como eu te falei, acho que o estudo mais abrangente disso é de fevereiro desse ano de 2026, então ele é super recente, porque, de novo, são coisas que a gente está vendo ser construídas agora, né? Uhum. Mas efetivamente é isso. A gente conseguir se despir dessas certezas e, e poder abertamente enfrentar isso é um dos caminhos para isso. Uhum. O que eu costumo falar muito no meu dia a dia é a próxima geração de pessoas que vão entrar nas nossas empresas, elas vão entrar de um jeito muito diferente das que já estão aqui agora. E não é só para coisa boa, né? Elas vão entrar com maneiras de encarar o trabalho, de encarar críticas e feedbacks Uhum. que são absolutamente diferentes. Inteligência artificial vai ser um elemento importante nesse meio do caminho. E os nossos gerentes, coordenadores, supervisores, as pessoas que talvez não vai ser essa escadinha inteira, né? A gente Uhum. está falando de times cada vez menores, mas as pessoas que vão interagir com os teus funcionários, elas vão precisar estar muito bem preparadas para entender isso, né? Para entender, olha só, cara, como eu vou instigar a criatividade, como eu vou instigar pensamento lógico-matemático com isso, como eu contrato uma pessoa olhando esses atributos. Uhum. Uh, cara, tem uma quantidade gigantesca de perguntas que precisam ser estruturadas e respondidas aí também, sabe? Uhum. Muito bom. E no meio do caminho a gente vai ver algumas aberrações aí, né? Uhum. Eu tenho visto um monte de coisas que, como eu te falei antes do medo, Uhum. mas tenho visto um monte de coisas que me deixam preocupado, né? Tenho, visto gente falando, o,
Que a IA vai demitir todo mundo, não vai É, sobrar não, ninguém eu no ia time, dizer, né? Esse é o o meu utópico, CEO é né? uma IA, tu É, entende? exato. Cara, qual é a probabilidade disso, ser verdade? Uhum. Dois, disso efetivamente dar certo? A gente precisa entender que toda função tem atividades que são exclusivamente de execução, perfeito. Tem atividades que são exclusivamente lógico-matemáticas, perfeito. Talvez essas sejam mais simples, mais fáceis e estejam na porta de a gente conseguir executar puramente por tecnologia, sabe? Uhum. Mas tem algumas coisas que a tecnologia hoje não tem condição nenhuma de fazer. E sendo muito sincero, a gente está muito longe de ela conseguir fazer. Que é entender timing, entender feeling, entender sentimentos de maneira que é muito humano, assim, sabe? Então pensar que, cara, eu vou ter um gerente que vai comandar um time inteiro e esse cara é um algoritmo, cara, não vai acontecer. Então, isso Não, é bizarro. não é esse o caminho, sabe? Eu entendo que a gente vai ter funções que vão ser, como eu falava antes, elas vão ser amplificadas por tecnologia, 100% das funções vão. Mas a gente vai ter funções que vão ser muito mais humanas do que elas são hoje. Porque no fim do dia, todo mundo precisa, ou todo mundo busca uma conexão também, né? Uhum, perfeito. É difícil eu ter uma conexão com a tela de um computador, com um algoritmo. Uhum. E aí, quando eu falava antes de uma nova geração que vai vir, é uma nova geração que certamente vai vir muito rápida em alguns aspectos, mas muito carente em outros. E a tua liderança, que possivelmente vai ser um pouco mais velha, vai ter que estar habilitada a trabalhar com esses degraus tão diferentes assim, Uhum, sabe? sim, de gerações, né? Pensamentos, visões. Muito bom. Então, esse é um desafio gigantesco que 100% dos negócios vão ter aí na próxima década também. Uhum. Sensacional, Daniel. Com certeza essa visão aí está acontecendo e cada vez mais. Muito bem. E na tua visão, a pergunta clássica, né, eu tenho que perguntar no podcast, que o pessoal sempre pergunta, qual é a melhor IA, né? O pessoal fala, qual é a melhor IA? A gente fala aí, né, tem OpenAI, Anthropic e tal. Por onde começar e qual que seria a melhor AI e para quê, né? Então isso, queria que tu, é um assunto profundo, mas sendo breve, né? Depois eu gostaria de fazer outras perguntas, Claro. mas na tua visão, qual é a melhor IA? Eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? É. A melhor IA, é a que funciona para ti, ponto. Tá? Uhum. Porque a gente está num momento da tecnologia onde, por exemplo, hoje, dia 22 de maio de 2026, tá? Uhum. Certamente para 80% das atividades, a melhor IA vai ser o Claude da Anthropic, tá? Para todas é ele? Absolutamente não. Se eu precisar processar voz hoje, certamente a melhor resposta que eu tenho é usando o Eleven Labs, por exemplo, tá? Uhum. Para mim, o melhor modelo de raciocínio é o modelo da OpenAI dentro do ChatGPT na versão mais robusta dele, tá? Uhum. Mas essa não é uma pergunta tão importante, Fabrício, por quê? Porque se eu voltar aqui 90 dias, a resposta disso vai ser totalmente diferente. Então, ontem o Google fez um anúncio que até deixou algumas pessoas um pouquinho decepcionadas, porque esperavam coisas muito mais grandiosas, e porque essa tem sido a prática dos últimos 2 anos, né? O melhor modelo é o último que foi lançado. Porque a tecnologia tem evoluído tanto, e de uma maneira tão absurda, que de 3 em 3 meses tu tem um novo lançamento e tu tem um novo líder de mercado. Sim. Enquanto isso, um outro laboratório desses vai ficar talvez 6 meses trabalhando para fazer o lançamento dele e, obviamente, vai ter elementos muito fortes. Uhum. O fato que aconteceu é que nos últimos 40 dias a Anthropic entrou numa sequência de lançamentos quase que diários de novidades e se colocou numa posição extremamente privilegiada com Uhum. relação ao mercado como um todo, tá?
O que tem muita gente que fala obviamente, eles estavam vindo atrás, eles eram talvez o terceiro, quarto player nisso, e estavam cozinhando essas versões para fazer, de fato, um barulho, até porque eles estão mirando uma abertura de negócios na Bolsa, talvez até o final desse ano, Faz e a sentido. expectativa é que eles tenham uma valoração aí quase na casa de $1 trilhão, né? Que é um troço absurdamente gigante, né? Mas, de novo, essa é uma briga de gente muito grande, com interesses econômicos, com interesses geopolíticos, com interesses dos mais variados aí no meio, né? Então é uma pergunta Sim. boa, mas difícil de responder. Sendo Exato, bem tem vários sincero, vieses, né? eu até acho que ela não tem uma resposta É, definitiva e por sim. alguns anos ela não terá uma resposta definitiva, tá? Uhum. E quero reforçar e finalizar com a frase que eu comecei. A melhor IA é aquela que funciona no teu caso de uso. Por exemplo, hoje uma das mais baratas que a gente tem uma versão simplificada do Grok ou o ChatGPT 4 Mini, que ela não tem uma capacidade de raciocínio incrível, mas daqui a pouco olha só, eu estou plugando ela num Uhum. chat corporativo, eu estou plugando ela para fazer uma filtragem de compromissos do meu calendário, do meu e-mail e coisa e tal. E eu gostaria que, sei lá, para processar 1.000 mensagens, eu gastasse alguns centavos para fazer esse processamento, né? Uhum. Eu não preciso ter o melhor modelo do mundo para fazer uma tarefa simples. Certo. Então, neste caso, talvez um modelo de linguagem que seja pequeno, que seja rápido e muito barato, seja o melhor para mim. Então, essa é mais para quem gosta um pouco de escovar um pouquinho mais de bit, Muito bom. mas tu não vai ter uma Sim, resposta certa com e, certeza. inclusive, aí tem um gancho, né, pro meu assado. Quando a gente fala de governança, um pouquinho tem isso também, né? Uhum. Não adianta. Os meus projetos precisam ficar em pé. E algumas vezes a decisão é no cunho financeiro, né? É entender, puxa vida, eu tenho um conjunto grande de dados que eu preciso processar todo dia. Qual é o modelo que me dá a melhor relação custo-benefício? Ou seja, me dá as respostas que eu preciso dentro do tempo que eu preciso, mas no orçamento que eu posso pagar também. Porque se isso não ficar em pé, eu Uhum. vou engrossar a fila daqueles 97% de projetos que não conseguiram operar, né? Uhum. Fantástico, fantástico, Daniel. É uma pergunta, parece básica, porém tem profundidade aí, né? São coisas que hoje são essas IAs, mas daqui a algumas semanas talvez não. É muito dinâmico o mercado da inteligência artificial. Meu amigo Daniel, o papo está excelente, mas estamos se encaminhando para o fim do nosso podcast. Passa rapidinho, temos muitos assuntos, mas com muita objetividade e profundidade. E a mensagem final, eu gostaria que tu passasse para os empresários. Qual seria, voltado para o empresário, para a parte da governança com a IA? Que mensagem tu deixa para os nossos amigos empresários que estão assistindo o Nexus Cast? Bom, vamos lá. Inteligência artificial não é sobre ferramentas. Inteligência artificial é sobre processos, sobre pessoas, sobre cultura e sobre governança. Essa é uma tecnologia que talvez seja equiparada ao advento da energia elétrica, o advento da escrita propriamente dita, tal é o potencial de transformação dela. Eu não tenho dúvida que em 2 ou 3 anos o teu negócio, quer tu queira caminhar ou embarcar nesse barco, quer tu não queira, o teu negócio vai estar transformado. E a tecnologia é a menor das preocupações nisso. A gente precisa entender como os processos da tua empresa precisam ser redesenhados, como as pessoas e como a cultura precisa ser transformada para poder habilitar a tecnologia a fazer aquilo que ela faz de melhor, que é acelerar. No fim do dia, a gente está falando de uma tecnologia que vai fazer tudo ser muito mais rápido, ser muito mais conectado, ser muito mais possível.
Só que se eu não tiver feito o dever de casa, de organizar os meus processos, de capacitar as minhas pessoas e de ter boas políticas para proteger o teu negócio e os teus dados, junto com essa aceleração, tu vai crescer exponencialmente os problemas e as dificuldades. A gente ainda tem uma janela de oportunidade onde essa tecnologia está barata e hoje, de novo, está fácil experimentar. As grandes empresas americanas estão cada vez mais, que são a gente tem dois grandes grupos no mundo, né? Os americanos e os chineses, que estão muito desenvolvidos nisso. Tem uma empresa europeia que está forte nisso também, mas os dois grandes grupos são os americanos e os chineses. Hoje em dia está muito barato de testar isso, porque, obviamente, todos estão na estratégia de criar dependência. A gente já vê sinais nos últimos meses e a gente não terminará 2026 com essas ferramentas nos valores que elas estão hoje. Isso vai ficar muito mais caro. E a diferença daí vai ser, eu serei obrigado a pagar porque quem já fez o seu dever de casa e está só executando, não precisa mais validar, não precisa mais testar, já conseguiu começar a acelerar. E vai começar a colher os frutos disso. Quando as primeiras empresas de fato estiverem nesse estágio, o ticket vai subir e todo mundo que tiver que entrar no barco vai precisar pagar um pouco mais. Então, efetivamente é isso, tá? Eu acho que hoje é olhar para dentro de casa e organizar pessoas, processos, cultura e as regras do que pode, do que não pode ser feito, quando não pode ser feito. Mas, acima de tudo, fazer isso com alguma presteza, porque a partir de 2027 vai ser muito mais caro do que é hoje. Olha aí, sensacional, excelente dica, hein, pessoal? Anotem aí porque essa é ouro. Meu amigo Daniel, muito obrigado, muito feliz de estar aqui no NexusCast. Uma aula, de novo, muito obrigado mesmo. Insights valiosíssimos. Tenho certeza que os nossos amigos aí, empresários que estão assistindo, adoraram e vão aplicar na prática, né? É isso que a gente quer. Muito obrigado por estar no NexusCast, meu amigo. E você que está assistindo o NexusCast, curte, compartilha, se inscreve no canal e não deixa de compartilhar esse conteúdo, tá? Aplique na sua empresa e assista novamente. Pega os insights, aplica no seu negócio, que com certeza vai dar resultado, tá bom? E a gente se vê no próximo NexusCast.